Oi, Roseli! Oi! Tudo bem? Oi, tudo bem com vocês? Tudo! Obrigada, gente, por estar aqui. Que legal! Gente, eu sou Carolina. Eu sou o André e esse é o canal Vida de Artista. Vida. Vida de Artista. 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 Hoje, então, a gente está com uma presença super ilustre da nossa amiga e grande pianista e professora de música, Roseli Rainha. Somos colegas professores e também já cantamos e tocamos com ela diversas vezes. A gente vai falar um pouco sobre isso ao longo do vídeo. Hoje a gente está aqui para conversar especificamente de um projeto que a Roseli desenvolveu no canal dela, que, aliás, ficou o convite para vocês acompanharem. Onde ela contou um pouco da história da pianista e compositora Chiquinha Gonzaga. O projeto se chama Chiquinha Gonzaga, História, Música e Arte, é isso? Isso. Na verdade é um recital, né? Um recital Isso. dramático. Ao longo dos vídeos ela toca várias peças ao piano e vai explicando detalhes da história, das peças. Atuando, né? Junto, em conjunto. E tem figurino, tem de tudo. É super bacana. Então vale a pena Isso conhecer lá. mesmo. Eu toco algumas músicas da Chiquinha Gonzaga e vou contando um pouco da sua história de vida ao longo, né, da apresentação. Então esse projeto da Roseli foi muito legal, vocês têm que conhecer. E ele é mais legal ainda porque além de ter ela tocando piano, teve a nossa participação. Tá bom. Isso mesmo, tem sim. Quando eu estava montando, uma das músicas que eu gostaria que tivesse presente nesse repertório, né? Uma música tema da opereta Forró-Bodó. E ela é uma música para canto, né? E aí eu pensei, puxa, ficaria muito legal se eu tivesse cantores participando, né? Então aí eu fiz o convite, André, né, Carol, mais 2 colegas, o Fernando e a Luciana. Convidei, né, eles para participarem e eles aceitaram e, nossa, fiquei super feliz, né? Cada um gravou na sua casa, né? Porque a gente está nessa situação de pandemia, então aquele formato de mosaico, eu consegui fazer a edição e deu uma diversificada, né? Então até agradeço a participação muito de vocês. Foi muito legal, Foi Roseli. muito gostoso participar, a gente adorou. Forró de Gonzaga, gostoso como ele só. As ondas se espalharam, meu Deus, que forró. Roseli, ficou muito, mas muito legal essa coisa do vídeo. Né, André? Sim, e é muito legal porque você fez toda uma pesquisa, então por isso que eu acho que o seu vídeo tem bastante acesso, porque ele tá rico, né? E qualquer um que pesquise sobre Chiquinha Gonzaga no YouTube provavelmente vai chegar no seu vídeo, né? Então, muitas coisas, assim, então, por exemplo, tem pessoas que já inseriu esse vídeo dentro de uma playlist, que a pessoa tem uma playlist de coisas de Chiquinha Gonzaga, meu vídeo tá lá, Ai, sabe? que legal! Então, assim, eu falei, nossa, eu fiquei, assim, encantada com essas coisas, assim, né, porque eu nunca fui de fazer nada com pretensão, né? Sim. E essa coisa do Chiquinha também foi uma coisa. Eu falei, vou fazer e vou divulgar. Eu divulguei, né, no meu meio, né, de conhecimento, né? Pus no Facebook. Acho que no Instagram eu coloquei uns stories, assim, que ia estrear aquele dia, foi só assim. E aí foi acontecendo essas coisas assim, eu falei, nossa, olha só. E aí, assim, por exemplo, eu tenho uma pianista que ela é meio especialista em Chiquinha Gonzaga, que é a Maria Teresa Madeira. Não sei se você já ouviu falar, ela já gravou várias músicas. Essa opereta Forró-Bodó, há alguns anos atrás, acho que uns 20 anos atrás, ela gravou ela inteira, sabe? Ela pegou um grupo artístico, assim, de teatro, e eles montaram a opereta inteira. Tem até uma gravação disso no YouTube, muito legal. Ela gravou muitos CDs, ela fez uma compilação de todas as partituras dela, editou 4 álbuns de partituras, então ela é bem expert, né? E aí eu pedi solicitação de amizade para ela no Facebook, ela viu lá, ela aceitou minha solicitação, na mesma hora, acho que ela já viu que eu tinha coisa da Chiquinha, ela foi assistir,
E aí ela comentou lá no vídeo, bravo, achou muito bom e deu os parabéns. E aí depois ela, acho que também comentou com outra pessoa, o Vandrei Braga também me procurou dizendo que estava ótimo. Sabe, assim, então que as coisas foram vindo. Eu falei, gente, olha, esse negócio tá tomando corpo, né? Então foi muito legal. É um repertório, assim, leve, né? Não é gostoso de ouvir, é divertido e atende tanto o público que curte a música erudita, mas também o pessoal que gosta mais popular, né? Porque não é uma coisa muito carregada, assim, é fácil de entender, né? Uma música fácil de entender, né? Então eu acho é que muito isso brasileiro. brasileiro, Então quando canta, os cantores cantam, né, em português, então as pessoas entendem, né, o que tá falando. O ritmo, é tudo muito brasileiro. Ritmado, E acho então, que a Chiquinha Gonzaga tem essa coisa de fazer essa ponte, né, de vir de uma formação clássica, mas querer se debruçar sobre os ritmos, né. Sim. Porque ela tinha esse objetivo, né, de misturar a música erudita, a música popular, né? Ela sempre teve essa preocupação de trazer a música um pouco popular para o que era. Ela, quando nova, ela estudou piano, o piano erudito, né? Tocava as coisas que se ensinava na época, mas ela gostava daquelas coisas de rua, de popular, e aí ela foi incorporando, né, esses ritmos quando ela foi compondo, né? Tocava na noite, né? Engraçado pensar assim, né? Tocar na noite em 1890. E como que surgiu essa ideia do projeto? Como que deu esse start? Vou fazer Chiquinha Gonzaga, vou fazer esse projeto no meu canal. Então, no começo do ano passado, comecei a fazer uma parceria com um grupo de teatro de bonecos e a nossa intenção era fazer um trabalho coletivo sobre a Chiquinha Gonzaga. E por conta da pandemia, acabou que esse projeto ficou meio estacionado, né? Quando começou a pandemia, já tudo parou, né? Os eventos foram todos cancelados, então a gente nem deu mais adiantamento para isso. Mas, assim, eu já tinha feito todo um trabalho de pesquisa, né? Sobre ela, sobre a biografia dela, vida, história. Já fui pesquisando um monte de repertório, o que eu poderia incluir, né? Nessa história, nesse projeto. Então já começou uma coisa aí. E eu sempre gostei bastante da Chiquinha, vez ou outra eu tocava alguma coisa dela, né? E aí depois, mais pra frente, eu comecei a ficar pensando, puxa, tô com todo esse conteúdo, tô com esse material, estudei algumas coisas, por que então, né, não fazer alguma coisa gravado, já que tenho tudo isso para não ficar perdido. Aí então eu comecei a estudar mais um repertório. E aí lá para julho, agosto, mais ou menos, falei com a minha filha, que é a Beatriz, né, que ela é estudante de teatro e gosta muito de direção e tudo, e falei, vamos fazer alguma coisa junto? Então o que eu propus para ela era que eu fizesse a parte da música, né, e ela fizesse a parte de interpretação. Eu falei, vamos fazer um texto e você vai contando a história e eu vou tocando, né? A gente vai fazendo, assim, um recital contado, dramatizado nesse sentido, né? E aí, então, ela falou, acho que é melhor você fazer tudo e eu faço a direção. Aí eu fazer tudo? Aí é uma experiência susto, né? Bacana para ela, né? Para ela, essa coisa de dirigir, né? Sim. Aí eu falei, mas será que eu vou dar conta? Bom, eu sempre gostei, né, da parte artística, assim, de teatro, a parte cênica. A gente teve alguns, né, projetos lá, quando era do grupo La Verbena, Cia Lírica, que a gente fazia junto, né, algumas coisas. Eu sempre gostava de atuar, de ter alguma pontinha lá, né, assim. Então eu falei, eu acho que vai dar certo. Então, aí ela já ficou tão interessada, deixa já começou eu só a pensar explicar no pro figurino. pessoal, Roseli, desculpa te cortar, sobre o La Verbena. Então a gente fazia parte de um grupo,
né, que chamava La Verbena Cia Lírica, que era um grupo de cantores, né, e atuantes também, cenicamente. Roseli era pianista, tinha outros pianistas também que fizeram parte, né, do grupo. Então a gente ficou bastante anos junto, né, produzindo material de zarzuelas, que é o teatro cênico espanhol, cantado, né? A gente fez também outros recitais, fez missas, né, com orquestra, parcerias, enfim. E mais recentemente estava fazendo mais música de câmara, né? Duetos. Sim, fizemos bastante duetos, trios, né? quartetos. Isso. Então mais basicamente daí que a gente se conhece mais a fundo, né, Roseli? Sim, é verdade. Mas vamos lá, continuar. Como que foi esse processo da produção do projeto? Então, aí a minha filha já começou a pensar em figurino, ela tem uma especialização, né, nessa questão de figurino aí no curso dela, e aí ela já saiu buscando pela casa que tipo de vestuário, foi fazer uma pesquisa de roupa de época e tudo, e aí a gente improvisou, né, com coisas que a gente tinha, e aí eu achei que ficou muito bonito, né? Muito lindo! Vocês podem ver aí, o vídeo da Roseli é maravilhoso, né? Tanto cenicamente e quanto... É uma coisa que eu achei muito interessante, Roseli, que eu já vou colocar agora, que eu estava comentando com o André, é a tomada de câmera. Isso dá um movimento e um dinamismo, né? E aproxima a gente, né? Parece que a gente está no ambiente que você está tocando. Então tem tomadas de cima do piano, é lindo ver o piano por dentro. Tem só da sua mão tocando. Então tem momentos que fica ali numa nota parada e depois tem um movimento mais maior. Então isso é muito, muito interessante. Daí depois tem os textos falados em pé, sentada, né? Tem todo um dinamismo muito rico. Eu achei muito legal isso. E de afastamento da câmera, aproximação, né? Foi tudo assim pensado. Eu fui estudando como que eu ia encaixar, né? Ela foi estudando como que ia encaixar essas cenas, né? Os textos que a gente criou de acordo com cada música. Algumas músicas eu busquei em função do texto que eu tinha, né? Que nem, por exemplo, eu queria falar das valsas, que é um dos gêneros que ela mais compôs, mas eu não tinha ainda escolhido nenhuma valsa para tocar. Então fui fazer uma pesquisa de várias valsas, achei aquela Aguará, que eu gostei bastante. Aí comecei a estudar aquela valsa para isso, né? E assim foi. E a parte toda de filmagem, toda edição, que foi a gente mesmo que fez. Ela fez todas as filmagens, ela foi a camera girl. E eu montei com as câmeras que eu tinha também. E aí depois que já estava tudo filmado, tudo pronto, aí o trabalho da edição também. Eu escolhi de fazer essas tomadas de câmera, assim que nem você falou, justamente pensando nisso, para não ficar uma coisa estática, né, parada. Porque muitas filmagens que a gente vê, né, que o pessoal coloca, fica aquela cena sempre igual, tal. Então fica meio, né, desinteressante, né? E eu comecei a ver alguns vídeos que tinham esse movimento, né, de câmera, assim, eu falei, nossa, fica muito bem, muito bonito. Eu falei, será que eu consigo, né? Aí eu falei, vou muito profissa. Falei, vou me desafiar. E aí foi, deu bastante trabalho, vou dizer que foi, né, bem trabalhoso, mas valeu a pena. Eu acho que o resultado foi bem positivo. Os textos, essas conexões da história, quem que fez esses textos? Você em conjunto com a Bia ou foi só ela? Como é que foi? Não, eu praticamente que criei, que montei, né? Eu que fiz a pesquisa da biografia dela, fui procurando bastante coisa em livros, na internet, no próprio site, chiquinhagonzaga.com.br. Também tem muita informação lá. E aí eu fui separando, né, os assuntos de acordo com o que eu achava que era mais importante de estar colocando. Eu não queria algo que fosse muito longo. E aí, assim, a gente foi trabalhando junto, né? Eu falei, tem essa ideia, o que você acha disso? Então eu falava algumas coisas, ela mexia numa palavra aqui, numa outra palavra ali. E aí a gente foi montando. Depois, assim,
teria mais coisas para falar, né? A vida dela não se resume só naquilo, mas é que é isso. Claro. Não dá para Você explorar tem que mais escolher, coisas né? Tem que por fazer conta do escolhas, tempo. né? É, Eu lembro que teve uma minissérie, né? Contando a história das É, eu Quebrada que assisti. passava na Globo. teve, nossa, acho que, sei lá, uns 15 anos atrás, mais ou menos, né? Faz Eu muito cheguei a tempo. assistir Eu também na também. época. Inclusive, essa pianista que eu falei, a Maria Teresa Madeira, ela que a intérprete que fez o Que som, né? A interessante. dublê, né? A pianista dublê, quando mostrava a mão. E Sim. assim, eu assisti, né, buscando tudo isso, eu fui assistindo várias entrevistas, né, vários documentários também sobre elas. Deu para sacar que era uma figura importante, né? Porque ela era revolucionária em vários aspectos, né? Ela então estava envolvida com movimentos abolicionistas, E uma mulher né? naquela época, ela foi muito à frente, É, né, do uma tempo mulher querendo dela. ser líder, né? Sendo regente, Sim, sim. né? Compondo. É, ela passou por cima de muita gente, né? Sofreu muito preconceito, né? Pelas escolhas que ela fez na vida, né? Mas tudo tem o seu preço, né? Ela teve a sua glória, né? Em tudo que ela fez de composição, e fez de bom, e fez de música, e fez, então, rompeu com família, rompeu com um amigo, né? Se separou uma vez, se separou a segunda vez, foi viver Na época era um sozinha, escândalo. sustentando. O final da vida dela até que foi mais confortável, porque ela já estava sendo reconhecida, né? Já era paga pelas suas composições, pelos trabalhos que fazia, tudo, mas o começo foi bem sofrido, né? Bem difícil. E ela tinha um temperamento assim muito forte, né? Ela era muito decidida naquilo que ela queria, ela batalhava e ia atrás, né? E não importava o que os outros falassem, não importava o que os outros pensassem, não, é isso que eu quero, eu vou. Então, assim, esse temperamento, esse caráter dela também ajudou ela a poder fazer tudo isso. Se fosse uma pessoa mais, né, Mais pagada, comedida, mais né? fechadinha, não ia ter dado certo. É isso aí, Roseli. Então, esse lindo trabalho artístico, né, que você conseguiu realizar, né? Parabéns, Roseli. Ficou muito legal. Obrigada, O obrigada. convite aí a todos conferirem o vídeo que vai estar aqui na descrição, né? Sim, isso aí. E também Obrigada. visitar o canal, né? O E no seu canal da canal. Roseli, sempre falando sobre o compositor, tocando bastante. E também o conhecer meu um pouco sobre o piano, né? Você tem alguns vídeos, né, Roseli, falando assim com coisas mais pianísticas mesmo, né? Acho que é interessante, né? eu tenho uns vídeos lá, uns tutoriais para ensinar umas músicas, outras falando de compositores e tocando, e um conteúdo para os amantes da música também, né? Para conhecer um pouco mais, né? Mas Isso. agradeço muito essa oportunidade, Carol, André, esse convite de estar aqui com você no canal de vocês. Acho o canal de vocês também muito bom, né? A vida de artista é bom as pessoas conhecerem, saberem mais, né? Como é essa nossa vida, né? Sim. E saber que tudo não são flores, né? As pessoas falam, qualquer lugar que você tem que preencher uma ficha que está na sua profissão, você fala, eu sou pianista, né? Sou cantora, sou artista. Sou Ai, que musicista, lindo, né? Ai, que lindo! Gostoso. Então, que gostoso, né? Porque é isso, né? Enquanto a música ela é só o prazer, realmente é muito gostoso. Mas para nós, que a música também, né? É o trabalho, né? Uhum. É E é muito árduo, esforço. né? É árduo. Mas o bom é que a gente tem as nossas recompensas, né? Que a gente faz, depois de tanto trabalho, a gente se realiza no que faz, né? Sim. É isso Então, aí. acho muito legal também, muito importante esse canal aí de vocês para trazer um pouco dessas informações aí para todo mundo. Reflexões, né? Às vezes a gente não tem resposta, né, para as coisas, mas a gente precisa conversar sobre, a gente precisa discutir sobre os assuntos, né? É bem importante isso. É isso, Roseli. Muito obrigada. A gente fica por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like nessa conversa ótima aqui com a Roseli. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Muito obrigada.